Olá, tudo bom? Estamos começando mais um Arena do Futuro. Hoje vamos falar de um tema que tem tudo a ver com Êxodo, com Gênesis, mas também com Levítico e Deuteronômio. Hoje queremos falar sobre as duas leis, a lei moral e a lei cerimonial. Prepara o seu coração. Antes, porém, eu quero lembrar a todos que nós temos um curso bíblico maravilhoso chamado A Última Esperança, que foi gravado nesse DVD em 5 países e tem sido uma grande bênção para tantas pessoas. Nós queremos enviar para você totalmente de graça. É só você enviar um e-mail ou telefonar para cá e nós vamos enviá-lo à sua casa, ok? E antes ainda da gente começar o estudo bíblico, eu quero lembrá-los que nós estamos com o Arena nas redes sociais. Nosso objetivo é multiplicar a palavra de Deus e levar esperança. Então nós estamos no Twitter. Você entra lá, @Arena do Futuro, e segue o nosso programa e recebe mensagens diárias. Também nós estamos no Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. Aí você tem vídeos, testemunhos, histórias, mensagens, reflexões. E também nós temos um blog que está no site da Novo Tempo. Você entra lá, novotempo.com/Arena do Futuro. E eu quero pedir a você, como tenho feito em outros programas, uma ajuda, um favor. Você pode ser um pregador do Evangelho multiplicando os vídeos do Arena. Pega os vídeos do Arena, coloca no seu Facebook, põe no YouTube, enfim, você pode espalhar as mensagens do Arena em qualquer rede social. O nosso objetivo é que a palavra de Deus possa ir mais longe e possa alcançar muito mais pessoas, ok? E um abraço especial para o pessoal da Rádio Novo Tempo. Obrigado, amigos. Continue conosco, pois o Arena também é para a Rádio Novo Tempo. Agora nós vamos nos preparar para o estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos entrar num assunto bastante importante, bastante delicado, que exige uma concentração maior, ok? Então, você que está aí assistindo a Arena, mas está ocupado, mexendo numa coisa, mexendo na outra, se for possível, para um pouco, senta, pega a Bíblia, pega uma caneta, pega um papel e vai anotando alguns textos e também vai participando comigo, vai estudando a Bíblia comigo e você vai ver a diferença no final desse curso. Vai ver a diferença no final desse tema, desse estudo, ok? Bem, então vamos abrir a Bíblia Sagrada agora e vamos considerar um texto que aparentemente é um texto polêmico, aparentemente, porque ele só é polêmico até que você compreenda realmente o seu significado. Aqui nós temos um texto bem claro em Deuteronômio, capítulo 11, que diz assim, ó, Deuteronômio 11, versos 26 a 28, confira comigo. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Você percebeu que o primeiro texto já é um apelo. Já é Deus falando assim, ó, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, escolha. A bênção quando você obedecer os mandamentos e a maldição quando você desobedecer os mandamentos. Então, a pergunta é, quais são esses mandamentos? Outra coisa, você já ouviu falar por aí que os mandamentos de Deus não são mais necessários? Você já ouviu falar por aí que a lei de Deus foi abolida? Essa é uma luta antiga, entendeu? Isso não é uma coisa nova. Essa ideia de que a lei foi abolida, não sei o quê, isso é coisa muito antiga. Mas cada época que passa, aparecem algumas pessoas tentando fortalecer a ideia de que a lei de Deus foi abolida. Deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa, Deus não mudou de opinião. Quando Deus escreveu os seus mandamentos, Ele entregou a Moisés e esses mandamentos são para sempre. Deus não é como nós seres humanos, que fala uma coisa agora e amanhã muda de opinião. Deus não faz leis como faz o nosso país ou outros países,
que prepara leis, depois muda as leis, depois faz emenda com as leis, depois adulteram as leis. Não, Deus não é assim, entendeu? Então você não pode pensar que Deus age como agem os seres humanos. Quando Deus diz uma coisa, amigo, está dito. Deus não é homem para que minta. Nem uma pessoa, ou como uma pessoa que fala uma coisa hoje e amanhã já muda de opinião. Agora, existem na Bíblia alguns textos que parecem, aparentemente, podem passar uma imagem contrária à lei de Deus. Eu vou ler 1 ou 2 ou 3 desses textos, para você ter uma ideia, ok? Vamos aqui para Gálatas. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas. O livro de Gálatas é um livro extraordinário. Ele foi escrito por Paulo e tem mensagens muito importantes para todos nós. Veja só Gálatas 3, versículo 10. Olha só, Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então imagina esse verso nas mãos de alguém que já não aceita os 10 mandamentos. Esse verso, ele diz assim, ó, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então tem gente que fala assim, tá vendo, pastor, isso daí que vocês pregam é uma maldição, e a pessoa se baseia aqui. Mas eu pergunto, será que a lei de Deus é uma maldição? Você acha que Deus daria uma coisa maldita para nós? Ok, deixa esse verso no ar, daqui a pouco vamos voltar nele. Agora vamos para o verso 11, logo na sequência. Diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Veja, esse verso também parece que está contrário à lei, porque ele diz claramente que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então a pessoa diz assim, tá vendo? Se eu não serei justificado diante de Deus pela lei, então não preciso guardar a lei, não preciso ficar preso na lei, porque eu não serei justificado perante Deus por causa da lei. Entendeu? Então a pessoa pega esses 2 versos e começam agora a tentar convencer as outras pessoas, dizendo, tá vendo? A lei foi abolida. E eu vou mostrar mais um texto ainda, que aí vai sair fumaça da sua cabeça. Aí você vai dizer assim, peraí, tem coisa errada. Veja, eu estou em Gálatas, ok? Agora eu vou colocar o dedo aqui em Gálatas, você pode fazer a mesma coisa. E vamos para Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 13. Olha só. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Opa, espera um pouquinho, espera um pouco, vamos ver de novo. Romanos 2,13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Espera aí, esse texto está dizendo que quem pratica a lei vai ser justificado? Sim, senhor, sim, senhora, é exatamente isso que está falando aqui. Mas espera um pouquinho, vamos voltar para Gálatas, Gálatas 3,11. Vamos voltar, veja aqui. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ué, aqui em Gálatas diz que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Mas aqui em Romanos diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. Ué, eu tenho outra pergunta. Quem escreveu a carta aos Gálatas? Não foi Paulo? Foi. Quem escreveu aos Romanos? Não foi Paulo? Também foi. Ué, será que Paulo está com algum problema? Será que Paulo diz uma coisa aos Romanos, diz outra aos Gálatas? Será que Paulo está em contradição? Claro que não, você sabe que não. Ora, se Paulo não está em contradição, se a palavra de Deus não se contradiz, por que que aos Gálatas ele fala que ninguém é justificado diante de Deus pela lei? E por que que aos Romanos ele fala que quem pratica a lei vai ser justificado? Essa é uma pergunta difícil de responder.
mas na Bíblia nós temos respostas. Agora veja só, eu estou com Romanos e estou com Gálatas. Agora eu vou deixar Romanos e Gálatas e vou para Pedro. Vamos abrir a Bíblia em Pedro. E vamos perguntar para o Pedro o que é que ele fala sobre esse assunto. O que é que ele acha desse assunto. Vamos lá em Pedro. Eu quero abrir a Bíblia Sagrada aqui com você, no livro de Pedro, na segunda carta, ok? No segundo livro de Pedro, no capítulo 3, e o versículo 15 e também o 16. Olha só o 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Uau! Viu isso? O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: o nosso amado irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender, e que as pessoas ignorantes, que as pessoas, os indoutos, eles não entendem. Então eles deturpam, eles torcem, eles falam o que eles acham para a própria destruição deles. Então observe atentamente que Pedro reconhece que Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Mas Pedro diz que as pessoas ignorantes e que os indoutos, eles deturpam, eles torcem o que Paulo escreveu. Terrível isso, não é? Pois é exatamente isso que está acontecendo em nossos dias. Pessoas que pegam os escritos de Paulo, leem, não entendem direito e começam a pregar uma coisa que Paulo nunca ensinou, uma coisa que Jesus nunca ensinou. Entendeu? Por quê? Porque, como Pedro disse, Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Difíceis, mas não impossíveis. Agora, nós precisamos então estudar a Bíblia, examinar a palavra de Deus para saber exatamente o que é que Paulo estava dizendo aos Gálatas e o que é que Paulo estava dizendo aos Romanos. E é justamente isso que vamos fazer aqui. Só que antes da gente continuar com Romanos e Gálatas, eu queria explicar para você uma coisa muito, mas muito séria. Você sabe que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não pode se contradizer. E ela não se contradiz. Esse é um ponto. Segundo ponto, Deus também não se contradiz. Ok? E um terceiro ponto, o que Paulo escreveu nas suas cartas não podem ser contrários ao que Moisés escreveu no Pentateuco. Entendeu? A mensagem que está lá no Pentateuco não pode contradizer a mensagem de Paulo no Novo Testamento. Então, esse é um ponto que você não pode duvidar. Agora que você tem essa ideia meio polêmica, aos Gálatas diz, pela lei ninguém vai ser justificado. E aos Romanos ele diz, quem guarda a lei vai ser justificado, sim, Senhor. Bom, a verdade é a seguinte, dentro da Bíblia existem várias leis, ok? Várias leis. Existem as leis morais, existem as leis cerimoniais, existem as leis de saúde, existem as leis civis, existem outros tipos de leis, certo? Só que hoje nós vamos considerar apenas dois tipos, a lei moral e a lei cerimonial. O que vem a ser a lei moral? A lei moral são os 10 mandamentos. E o que vem a ser a lei cerimonial? A lei cerimonial são as leis de cerimônias, de sacrifícios de animais que Deus deu ao seu povo através de Moisés. Entendeu? Então eu vou lhe mostrar bem tranquilamente, verso por verso, para você ver a diferença de uma para com a outra. Porque também tem gente por aí que acha que não tem diferença nenhuma. Tem muitas pessoas que pensam que não existe diferença nenhuma de uma lei para outra, mas existe diferença sim. Então, vamos agora abrir a Bíblia e ver o que é a lei moral. A lei moral, você já sabe, são os 10 mandamentos. Então, primeiro detalhe, os 10 mandamentos foram escritos
pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Confira comigo. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então veja, isso aqui é um destaque. Deus escreveu os 10 mandamentos, a lei moral, com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Ok? Agora, e a lei cerimonial? A lei cerimonial não foi escrita por Deus. Deus não escreveu com seu dedo, não foi em pedra, nada disso. A lei cerimonial foi escrita por Moisés. Claro, foi Deus quem deu, a inspiração vem de Deus, mas quem escreveu foi Moisés. Então, veja a diferença. A lei moral, os 10 mandamentos, Deus escreveu. A lei cerimonial, Moisés escreveu. A lei moral foi escrita pelo dedo de Deus. A lei cerimonial foi escrita por Moisés. A lei moral foi escrita em tábuas de pedra. A lei cerimonial foi escrita em livros. A lei moral foi colocada dentro da arca. A lei cerimonial foi colocada do lado de fora da arca. Vou te mostrar isso. Abra a Bíblia comigo, por favor, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 31. Esse é um capítulo muito claro também, que nos ajuda a entender o significado disso que eu estou falando. Veja só aqui o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 24. Confira. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Você viu isso? Você viu ou não? Você está com a Bíblia? Está lendo comigo na Bíblia ou não? Pega a Bíblia, vai, pega. Vamos de novo. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. É diferente, um livro é diferente de pedra ou não é? Fala aí, conversa comigo. É ou não é diferente? Claro que é diferente. Deus escreveu em pedra, Moisés escreveu num livro. Vamos continuar a leitura, no verso 24 ainda. As palavras num livro. Aí vem o verso 25. Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, presta atenção, dizendo, agora o verso 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Bom, vamos ver se ficou claro. Moisés escreveu as palavras da lei num livro. Que lei? A lei cerimonial. Escreveu num livro. Aí Moisés pega esse livro, né, o livro das leis, e Moisés coloca do lado de fora da arca. Entendeu? Do lado de fora da arca. Ao lado da arca. Isso é a lei cerimonial escrita por Moisés em livro. Agora eu vou lhe mostrar os 10 mandamentos, onde eles foram colocados. Abra a Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 10. Veja só, Deuteronômio 10, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte e faz uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação, no monte no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Olha agora o verso 5, olha agora. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Mais claro do que isso é impossível. Você viu que no capítulo 10 de Deuteronômio, a Bíblia é clara ao dizer que as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, foram colocadas dentro da arca. E no capítulo 31 diz que o livro que Moisés escreveu com as leis cerimoniais foi colocado do lado de fora da arca. Perfeito. Uma lei em pedra e uma lei em livros.
Claro para você? Como diz em espanhol, clarito, hermano. Claro, está claro? Ok, agora vamos fazer o seguinte, vou fazer um intervalo, vou tomar uma água, aproveita para tomar sua água também, liga para alguém, manda uma mensagem, chama mais pessoas e vamos continuar estudando sobre a lei moral e a lei cerimonial. Até já. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Muito obrigado por você estar conosco nesse tema que é um tema impressionante. Na verdade, estudar a Bíblia é apaixonante, né? Eu, quando leio os textos da Bíblia, me empolgo assim, eu acho que você também se empolga, e é isso que nós devemos fazer. Devemos ser apaixonados pela Palavra de Deus, estudando a Bíblia todo dia e procurando entendê-la cada vez mais e melhor. A você que está pela rádio, muito obrigado, Deus te abençoe, seja bem-vindo mais uma vez nesse segundo bloco. Bom, no bloco anterior, nós terminamos mostrando Deuteronômio, lembra? Deuteronômio 10 mostra que os 10 mandamentos foram colocados dentro da arca. E Deuteronômio 31 mostra que a lei cerimonial escrita por Moisés foi colocada do lado de fora no livro. Então veja a diferença, os 10 mandamentos em tábuas de pedra. A lei cerimonial em livro, os 10 mandamentos escritos por Deus, esse livro da lei escrito por Moisés. Isso está claro? Ok, está claro. Agora vem a pergunta. Quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas e fala aos Romanos, será que Paulo está falando de qual lei? Está falando de uma lei somente? Ou está falando de leis diferentes quando se dirige a um desses povos? Aí que está o X da questão. E muitas pessoas se atrapalham aí, porque as pessoas acham que só existe uma lei. E se você pensar na possibilidade de existir só uma lei, aí sim você vai ter um problema. Mas como você viu no estudo até agora, existem várias leis e eu estou mencionando duas, a moral e a cerimonial. A moral, lembra, os 10 mandamentos. A cerimonial, lei de Moisés, escrita num livro por ele mesmo. Agora, veja como aquele assunto de Gálatas vai ficar claro. Quer ver? Vamos lá para Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas. Como você vê, a gente abre a Bíblia aqui na hora, né? Na hora, assim. Não tem nada assim escrito para você ficar seguindo. É a Bíblia. É um estudo bíblico, ok? Você aí, eu aqui, estudando a Bíblia. Vamos lá, Gálatas. Gálatas 3, verso 10. Primeiro eu vou ler o 10, que foi o que a gente leu aquela hora, e você vai identificar facilmente qual é essa lei que está falando aqui. Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Entendeu ou não? Vem cá, chega mais perto. Vem cá. Isso, vem ver aqui. Chega mais perto. Chegou? Está pertinho aqui de mim, olhando nos meus olhos? Me diz aí, que lei é essa daqui? Vai, não consigo te ouvir, fale mais alto. Que lei é essa daqui? Percebeu? Aqui fala assim, livro da lei. Livro da lei. Ok. Qual das duas leis está falando aqui então? É a lei moral ou a lei cerimonial? Qual das duas foi escrita em livro? Fala para mim. Claro, a lei de Moisés, a lei cerimonial. Porque se aqui fosse a lei de Deus, se aqui fossem os 10 mandamentos, estaria escrito tábuas da lei. Tábuas de pedra e não livros. Entendeu? Aqui fala livro da lei. Então, esse texto não está se referindo aos 10 mandamentos. Está se referindo a leis cerimoniais. Veja agora o verso 11. Verso 11, Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então aqui Paulo diz que pela lei ninguém será justificado. Claro, Paulo tem toda a razão, porque quem nos justifica
é Jesus. Jesus é a justiça nossa. Então, ninguém vai ser justificado pela lei, nem lei moral, nem lei cerimonial, lei nenhuma. Ninguém pode ser justificado pela lei. Nós somos justificados pela justiça de Cristo, pela graça de Deus, obviamente. Mas é importante que você entenda o seguinte, que embora aqui esteja escrito, pela lei ninguém será justificado, veja agora Romanos 2,13 outra vez. Romanos 2,13. Ele fala assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, o que Paulo agora fala aos romanos? Paulo fala o seguinte, aquele que obedece à lei será justificado. Por quê? Porque só é possível obedecer à lei, só é possível a pessoa que foi salva. Entendeu? Ou seja, nós guardamos a lei de Deus, os 10 mandamentos, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos na cruz. Ok? Então, os que praticam a lei hão de ser justificados. Em que sentido? No sentido de que só pratica a lei aquele que aceitou Jesus, aquele que aceitou a salvação, aquele que foi salvo. Então, ele pratica a lei. E o que obedece à lei, o que tem a vida de acordo com a lei, esse sim será justificado. Agora veja, a lei que Paulo fala aos romanos aqui, é a lei dos 10 mandamentos. E a lei que Paulo fala aos Gálatas lá, é a lei cerimonial escrita em livro por Moisés. Agora, quando você analisa Romanos, vários capítulos de Romanos, Paulo como uma metralhadora, ele começa agora a disparar a favor da lei de uma maneira impressionante. Quer ver? Eu vou lhe mostrar agora vários versos aqui no livro de Romanos, em que Paulo menciona de maneira clara e positiva a favor dos 10 mandamentos. Eu vou lhe mostrar agora. Prepare-se porque eu vou citar alguns textos. O primeiro texto é esse aqui de Romanos 3, verso 31. Olha o que ele diz. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Veja, se você pegar esse texto e comparar com Gálatas 3,11, você vai encontrar a seguinte situação. Gálatas 3,11 fala assim, ninguém é justificado diante de Deus mediante a lei, porque o justo viverá pela fé, certo? Aí, aqui Paulo aos Romanos fala assim, anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta que ele faz. Porque tem gente que fala assim, pastor, esse negócio de lei não existe. O que conta é a minha fé. Eu já vi muita gente falando isso. O que conta é a minha fé. Se eu tenho fé, está tudo bem. Não está tudo bem não, meu filho. Não está tudo bem. Olha o que Paulo diz aqui. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, o fato de você ter fé anula a lei? Aí Paulo termina no verso 31 dizendo, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, esse negócio de falar assim, não, eu tenho fé, não preciso da lei, está errado. Antes confirmamos a lei. Uma coisa não anula a outra, tá certo? Veja mais, veja agora Romanos 4, verso 15, diz assim, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Concorda? Veja o que Paulo está dizendo, onde não há lei, não há transgressão. É claro, você está dirigindo o carro, ok? Está dirigindo o carro na sua cidade. Aí você chega num cruzamento, aí você para e fica parado, com o seu carro ali parado. Mas não tem semáforo, não tem lei, não tem nada. Você pode passar, mas você para e fica parado. Eu pergunto, você precisa parar? Não, porque se não há lei de trânsito, se não há semáforo, não há transgressão. Você pode passar que você não está transgredindo nada. Agora, se você está dirigindo o seu carro e tem lá um semáforo e a luz está vermelha, é uma lei, não é uma lei? Então você tem que parar. Se você passar na luz vermelha, é uma transgressão. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Onde não há lei, não há transgressão. Então, se alguém diz por aí que a lei de Deus foi abolida, que não existe mais lei, obviamente que não existe transgressão também. Não existe pecado, é isso que ele está dizendo. Porque se não há lei, não há pecado. Então, na verdade, nós não somos pecadores. Não existe pecado. Não existe pecadores. Se a lei foi abolida, não existe pecado. Entendeu? E se não existe pecado, não existe salvação.
E se não existe salvação, para que Bíblia? Para que Jesus? Para que igreja? Para que o Calvário? Para que o sacrifício? Ok? Não faz sentido, tá certo? Muito bem, então esse assunto, você vê como ele começa a deixar claro para nós a mensagem de Deus. Veja mais, agora vamos para Romanos, capítulo 7, versículo 7. A mesma ideia, olha só. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, Romanos 7,7 confirma a mesma ideia, de que se não há lei, não há transgressão. Resumindo, pecado é a transgressão da lei. Tudo bem? Ficou claro para você? Ficou, mas tem mais um texto. Veja agora Romanos 7, verso 12. Romanos 7, 12. Fala assim: por conseguinte, a lei é boa e o mandamento santo, justo e bom. Tá legal? Olha quanta coisa. Falando que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Tudo isso em Romanos. E eu não li tudo, li apenas alguns versículos. Bom, eu acho que está ficando interessante. Ficou claro para você que tem uma lei moral, escrita por Deus, com o seu dedo, em 2 tábuas de pedra e colocada dentro da arca. Existe uma outra lei, lei cerimonial, escrita por Moisés, num livro e colocada ao lado da arca. Paulo, quando ele escreve as suas cartas, em alguns livros, em alguns capítulos, ele menciona a lei moral, em outros ele menciona a lei cerimonial. Nós temos que tomar cuidado para separar uma coisa da outra e saber qual é a moral e qual é a cerimonial. É assim que Deus nos faz compreender, através dos próprios textos, porque a Bíblia, ela se explica a si mesma, ela interpreta a si mesma. Nós não precisamos ficar aí buscando opiniões humanas, somente a Bíblia é suficiente para nos fazer entender a vontade de Deus. Agora, nós vamos mostrar outros textos para que você entenda um pouco melhor essas diferenças. Só que antes, eu queria explicar uma outra coisa. Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos que aparecem em Êxodo 20, ok? Agora, as leis cerimoniais, quais são? Eu acho que isso aí precisa ficar um pouco mais claro para você. Bom, o livro da lei, as leis cerimoniais, basicamente, tem mais, mas basicamente são as seguintes. Eram aquelas leis de sacrifícios de cordeiros, ok? Aquelas leis das festas judaicas durante o ano, como Páscoa, primícias, pães asmos, trombetas, Pentecostes, expiação. Essas festas judaicas estavam no livro da lei. E também aquelas orientações de quando uma pessoa cometia um pecado, ela tinha que matar um cordeiro, levar no santuário, fazer o sacrifício ali e tudo. Então, tudo isso estava no livro da lei, não nos 10 mandamentos, ok? Agora veja uma coisa interessante. As festas judaicas faziam parte do livro da lei. Eu quero chamar a sua atenção para um texto de Colossenses. Esse texto de Colossenses, as pessoas usam erradamente e criam um problema com esse texto. Olha só, vamos para Colossenses, capítulo 2. Está aqui, Colossenses 2, versículo 16 e versículo 17. Atenção. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Esse texto é extraordinário, mas tem gente que usa esse texto para tentar dizer por aí que a lei de Deus foi abolida. Bom, mas quem faz isso está cometendo um erro gravíssimo, porque o texto diz claramente: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Tudo isso aqui, inclusive a palavra sábados no plural, tudo isso aqui fazia parte do livro da lei.
E alguém pode falar assim, pastor, mas sábados também? É que os judeus, eles tinham 7 festas no ano, durante o ano, ok? E essas festas eram feriados. E o feriado para o judeu era chamado de sábado. Sábado cerimonial, entendeu? Não era o 7º dia da semana, era um sábado que envolvia aquela festa, aquele feriado. Por exemplo, a Páscoa era chamada de sábado, a festa das trombetas, de sábado, a festa do Pentecostes, sábado, a festa das primícias, sábado, mas não caía necessariamente no 7º dia. Podia cair na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira ou até mesmo no 7º dia. Só que esse dia era considerado sábado, mas não o 7º dia da semana. Então veja, assim como eu estou mencionando as 2 leis, a moral e a cerimonial, também existem 2 sábados, o sábado moral e o sábado cerimonial. O sábado moral é o 4º mandamento da lei de Deus. E o sábado cerimonial eram os feriados judaicos que aparecem em Levítico capítulo 23. Ok? Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festas, luas novas e sábados. Essa expressão está totalmente de acordo com as leis cerimoniais de Levítico 23, que estavam no livro da lei, livro este escrito por Moisés. Vamos fazer mais um intervalo e logo depois a gente volta para continuar esse tema maravilhoso. Até já. Olá, tudo bem? Já estamos de volta. Esse é o 3º bloco do programa Arena do Futuro, desse tema incrível que é a lei moral e a lei cerimonial, com base no livro de Êxodo e também no livro de Deuteronômio. Deus te abençoe grandemente, é o nosso desejo por você e também por sua família. Obrigado a você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, a você que está assistindo a Arena pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe poderosamente. Nos blocos anteriores, nós buscamos na Bíblia a definição do que seria a lei moral e do que seria a lei cerimonial. Já vimos que a lei moral são os 10 mandamentos e a lei cerimonial são as leis de sacrifícios de animais, de festas e que foram escritos por Moisés num livro, ok? Agora veja, quando Jesus morreu na cruz, qual das 2 leis chegou ao fim? Quando Jesus foi crucificado, qual das 2 leis chegou ao fim? Não preciso nem perguntar muito, você já pode responder. Com certeza, a lei cerimonial. Ou seja, aquela lei que falava do sacrifício de cordeiros. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus morreu na cruz, as leis cerimoniais se cumpriram. Ou seja, a sombra encontrou a sua realidade. O tipo encontrou o seu antítipo e o cumprimento daquelas leis chegou ao seu ponto, ao seu objetivo final. Agora, os 10 mandamentos foram abolidos? Claro que não. Por exemplo, será que hoje é proibido matar? Claro que é proibido, é pecado matar. Então a lei não foi abolida. Será que hoje é proibido adulterar? Sem dúvida, é pecado adulterar. Então a lei não foi abolida. Será que hoje é pecado roubar? Sem dúvida, então a lei não foi abolida. Será que hoje é pecado desonrar o pai e a mãe? Claro que sim. Você percebeu? Então você vai analisando os 10 mandamentos e você vê que eles não foram abolidos. Inclusive, o 4º mandamento que fala do sábado também não foi abolido. Agora, o que é que chegou ao final lá na cruz? Chegou ao final justamente as leis escritas por Moisés num livro. Isso sim chegou ao final. Entendeu? Agora as pessoas confundem, elas misturam as coisas e ao misturarem as coisas vira uma celeuma, vira um angu de caroço, como diz lá no interior, e as pessoas não conseguem digerir nem entender nada disso. E é por isso que muita gente não aceita os 10 mandamentos, por falta de compreensão desse texto ou dessa mensagem. Mas a partir de hoje, eu creio que você não terá mais dúvidas. A partir de hoje, você
está entendendo e estará daqui para frente entendendo melhor o significado da lei moral e da lei cerimonial. Agora veja só o que Jesus falou sobre a lei moral, sobre os 10 mandamentos. Veja aqui em Mateus, capítulo 5, verso 17. Mateus, aqui está, 5,17. Ouça. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha o 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Entendeu? Agora veja mais o que Jesus fala sobre os 10 mandamentos. Vamos para João, capítulo 14, verso 15. João está aqui, 14, 15. Ele fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja mais, veja João 15, verso 10. Olha o que ele fala, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. E eu poderia ficar aqui o tempo todo lendo os textos, um atrás do outro, no Novo Testamento, mostrando a importância, a veracidade dos 10 mandamentos. Agora, o objetivo desse estudo é fazer você perceber que existem duas leis, a moral e a cerimonial. Agora eu vou ler um outro texto que é usado de maneira errada por muitas pessoas para falar mal dos 10 mandamentos. Veja aqui Efésios, capítulo 2, vamos ler o versículo 15 e também o versículo 16, ok? Efésios 2, 15 e 16. Fala assim, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Bom, esse texto tem sido usado tantas vezes por tantas pessoas para tentarem dizer que Jesus aboliu os 10 mandamentos. Mas esse texto não está falando isso. E também não está falando dos 10 mandamentos. Eu vou ler de novo o verso 15 para você entender. Olha só, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E diz, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Bom, o que é que Jesus aboliu na cruz? Jesus aboliu algumas coisas na cruz. A primeira coisa que ele aboliu, as obras do diabo. Segunda coisa que ele aboliu ali, aquele muro de separação que havia entre judeus e gentios. Entendeu? Havia entre judeus e gentios um muro de separação. Jesus também aboliu, quebrou esse muro. Número 3, o que é que na cruz também chegou ao seu final? As leis de ordenanças dos sacrifícios de animais e das festas judaicas. Hoje, por exemplo, eu pergunto, você comemora o dia das trombetas? Não. Você comemora o dia da festa dos tabernáculos? Também não. Você comemora a festa dos pães asmos? Também não. Você comemora o dia de Pentecostes? Também não. Percebeu? Eu estou citando as cerimônias que havia lá no tempo de Moisés. Então, isso sim acabou, ok? Até mesmo a Páscoa não existe mais como era no passado. A Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. Entendeu? Foi isso que é isso que aconteceu na cruz quando Jesus morreu. Nada mais além disso. Agora, a coisa é tão clara, mas tem gente, deixa eu falar para você, tem gente que é inocente, tem gente que fala sem ter conhecimento, até sem maldade, mas tem gente por aí que, vou te falar uma coisa, tem alguns por aí que são terríveis. Eles insistem em bater nessa tecla. E quando não tem mais o que falar, quando já não tem mais argumento para falar, sabe o que eles falam? Eles falam assim, mas os adventistas são legalistas. Já ouviu isso? Quando não tem mais nada para falar, nada. Aí ele fala assim, os adventistas são legalistas. De onde você tirou essa ideia? Quem falou que nós somos legalistas? Nunca. Nós somos cristãos que cremos na salvação pela graça. Nós adventistas pregamos a salvação pela graça. Só que nós entendemos que se você é salvo pela graça, você é salvo de alguma coisa, não é?
Quem é salvo de alguma coisa, não é? Ok, somos salvos do quê? Diz para mim. Somos salvos do pecado. E o que é pecado? É a transgressão da lei. Então, seria uma incoerência, um contrassenso, uma contradição, alguém falar o seguinte: eu sou salvo pela graça, mas a lei foi abolida. Quer dizer, isso é uma aberração teológica. Como é que alguém é salvo pela graça e a lei foi abolida? Ora, se você é salvo pela graça, é salvo do quê? Do pecado. E pecado é transgressão da lei. Ora, se a lei foi abolida, se não tem mais lei, não tem pecado. Se não tem pecado, a graça me salva do quê? Entendeu? A graça me salva do quê? Não tem como. Então, essa ideia que surge por aí, que as pessoas espalham por aí, ela não tem base bíblica. Por isso, eu convido você a permanecer com a Bíblia, com a palavra de Deus. Agora, eu sei quem não gosta da lei de Deus, né? Você também sabe. Eu sei quem é o maior transgressor da história. E esse maior transgressor é quem tem lutado para tentar denegrir a mensagem dos 10 mandamentos. Somente isso. Mas nós não queremos nada com ele, nem com ninguém, nós queremos com a Bíblia, com a palavra de Deus. E se você quer seguir a palavra de Deus, se você quer andar nos caminhos de Deus, se você quer seguir o caminho certo, você vai fazer o que Jesus falou para aquele jovem rico. Está lembrado? O jovem rico, em Mateus 19, olha o que Jesus disse a ele. Mateus 19, versos 16 e 17. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. É isso. E se você continuar lendo, você vai ver que Jesus menciona exatamente os 10 mandamentos. Ou seja, o jovem chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Aí Jesus é muito claro: bom só tem um, que é Deus, mas se você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus não estava dizendo que a salvação era pela lei. Jamais Jesus pregou isso. E jamais nós pregamos isso. O que Jesus está dizendo é que se a pessoa não guarda os 10 mandamentos, ela não será salva. Mas não está dizendo que a salvação é pelos 10 mandamentos. Não é isso. Mas se a pessoa não guarda os mandamentos, não será salva. Entendeu? A Bíblia diz o seguinte, são 10, ok? Mas diz a Bíblia, quem tropeça em um é culpado de todos. É isso. Então, a Bíblia não é difícil de entender, é fácil. O problema é que às vezes a pessoa vai para a Bíblia já carregada de preconceitos, de ideias preconcebidas, entendeu? É por isso. Mas se você e eu estivermos de coração aberto, se você e eu formos pessoas sinceras para estudar a Bíblia, nós vamos entender facilmente a vontade de Deus. E por isso, o sábio Salomão, ele escrevendo aqui o livro chamado Eclesiastes, veja só o que ele diz no capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 14. Observe. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Agora entenda, qual vai ser a lei, norma, base para esse juízo? Se você for para Tiago 2, versos 10, 11, 12 e 13, você vai ver que a Bíblia se refere aos 10 mandamentos. A lei usada como norma para o juízo final é exatamente a lei moral, os 10 mandamentos. Então imagina, se a pessoa acha que a lei foi abolida, como é que ela vai ser julgada? Se a lei usada no juízo é justamente a lei dos 10 mandamentos. Agora veja o sábio Salomão, no mesmo capítulo 12, agora versículo 13. 13, olha o que ele fala. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, 2 pontos, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Uau, aqui foi direto, não foi? Direto. A Bíblia é clara. Ou seja, o resultado de tudo, a suma de tudo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Agora, nós precisamos então voltar agora ao primeiro texto que a gente usou para começar o programa, para ver agora de verdade
qual deve ser a nossa postura e a nossa decisão. Para isso, eu convido você a sentar comigo aqui na minha sala, a sentar aqui comigo no meu sofá, para a gente conversar um pouquinho sobre o texto que usamos para começar o programa. Você lembra qual foi? Foi Deuteronômio 11, de 26 a 28. Está lembrado? Aquele texto que fala assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Lembra? A bênção quando você obedecer os mandamentos e a maldição quando você desobedecer os mandamentos. Agora você vai perceber a seriedade disso. Esse assunto é tão importante que Deus coloca diante do ser humano dois caminhos, duas possibilidades: a vida e a morte, o céu e o inferno, a bênção e a maldição. E Deus fala assim: agora você tem entendimento, escolha. Claro, olhando assim, friamente, lógico que eu e você vamos escolher o quê? A bênção. Se eu perguntar assim, você quer a bênção ou a maldição? Você vai falar: pastor, nem me pergunta. Claro que eu quero a bênção, sem dúvida. Mas eu pergunto, será que a nossa atitude, será que a sua postura, o seu dia a dia, as suas decisões, será que elas estão de acordo? Será que condiz com esse desejo de receber a bênção? Quando é que vem a bênção? Quando você obedecer os mandamentos de Deus. E eu pergunto, você tem obedecido aos mandamentos de Deus? Você tem andado com fidelidade nos caminhos de Deus? Você foi batizado em alguma igreja que não aceita os 10 mandamentos? Você pertence a algum movimento que diz que a lei foi abolida? Eu pergunto, você quer a bênção ou a maldição? Claro que é a bênção. Então vem com a gente. Vem com a gente estudar mais a Bíblia. Vem com a gente aceitar e obedecer os 10 mandamentos pela graça de Deus. Vem conosco ser feliz. Vem conosco andar de acordo com a Bíblia. Vem conosco fazer parte do povo de Deus, daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Se você deseja andar nos caminhos de Deus, se você quer obedecer aos 10 mandamentos, se você quer hoje começar uma nova vida, levanta a sua mão aí na sua casa. Levanta a mão. Levanta a mão e diz: pastor Luiz, eu quero. Eu vou viver pela graça de Deus em obediência aos mandamentos de Deus. Então levanta a sua mão. E eu quero orar por você, por essa linda decisão que você está tomando. Agora veja, as tentações virão, entendeu? Mas você segura firme e não desanime, não retroceda, porque Deus está contigo e porque Deus vai te abençoar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque hoje estudamos mais a Tua Palavra. Entendemos claramente a diferença da lei moral e da lei cerimonial. Nós queremos, Pai, andar nos Teus caminhos. Nós queremos obedecer os Teus mandamentos, porque Jesus um dia nos salvou na cruz do Calvário. Abençoe esta mulher, este homem, este jovem, esta família, esta pessoa, para que a partir de hoje essa pessoa ande em conformidade com a Tua lei, com os 10 mandamentos. É o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.